Capítulo 13. Primeira viagem de Barnabé e Saulo. Na igreja estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio Cireneu e Manaém, que foi enviado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que o tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, despediram. E assim, esse enviado pelo Espírito Santo desceram a Seleunica e dali navegaram para Chifre. Elimas o mais, que chegando a Salamina anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus, no qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, homem prudente. Este chamava-se Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhe Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Filho de diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessará de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava a quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, criou maravilhada a doutrina do Senhor. E partindo Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a pé da Panfilha, mas João, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de pé, chegaram a Antioquia da Psídia, onde, entrando na sinagoga um dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tende alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo, pedindo silêncio com a mão, disse: Homens israelitas, os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo ele estrangeiro na terra do Egito, e com braço poderoso tirou dela. Suportou seus costumes no deserto por espaço de 42 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhe por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, deu juízo, até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhe como rei a Davi, ao qual também deu testemunho disso: Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensar em vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a parca dos pés. Homens e irmãos, filhos de geração de Abraão, os que dentre vós temem a Deus, a vós é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a estes os que habitavam em Jerusalém, seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes do profeta que se lê em todos os sábados. Embora não achasse alguma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E havendo cumprido todas as suas dele estava escrito, tiraram do madeiro, puseram na sepultura, mas Deus ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galileia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dentre os mortos, para que nunca mais tornar a corrupção. Disse assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também os outros salmos diz: Não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi exposto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja vós, pois, notório, homens e irmãos, que por entre vós se anunciar a remissão dos pecados, e de tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele é justificado. Todo aquele que crê, vede. Pois que não venha sobre vós que está dito nos profetas: Vede, ó desprezadores, espantai-vos, desaparecei, porque
opera uma obra em vossos dias, obra que não crereis, se alguém vos lhe contar. E saindo os judeus da sinagoga de Antigo rogaram que no sábado seguinte lhe foram ditas as mesmas coisas. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais falavam e exortavam que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte juntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo uma multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contra o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era nisto que a vós vos pregasse a primeira palavra de Deus, mas visto que registais, não vos julgais digno da vida eterna, eis que vos voltamos para os gentios. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejam para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus instaram algumas mulheres religiosas honestas e os principais da cidade. Levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, o lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó de seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Glória a vós, Senhor.